Olá pessoal, bom, dando sequência às nossas aulas, nós vamos agora estudar as configurações de amplificadores de estágio único com transistores bipolares de junção. Tá? Então, nessa aula, a gente vai aprender a primeira configuração de amplificador que a gente pode implementar usando transistores, certo? Então aqui, antes da gente começar propriamente dito com isso, aqui a gente tem um circuito, que é um circuito genérico, a partir do qual nós vamos fazer a nossa análise. Vejam, notem que a gente está usando aqui alimentação simétrica, usando duas fontes de alimentação. Esse transistor poderia estar polarizado com fonte de corrente, ou poderia estar polarizado também com uma única fonte de tensão. Mas a gente escolheu essa abordagem para poder fazer a implementação. Tá? Em outras implementações do Cedra, vocês vão ver já que esses mesmos circuitos eles são explicados usando fonte de corrente. Tá? E é importante que vocês aprendam o suficiente para poder deduzir as equações, seja com fonte de corrente, seja com duas fontes de alimentação, ou sabendo a equação a partir de uma configuração como essa, com duas fontes de tensão, como é que eu adapto se eu for utilizar uma fonte de corrente ou uma única fonte de tensão e assim por diante. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo das aulas, tá bom? Então aqui eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, aqui nós estamos usando capacitores, tá? Esses são capacitores de acoplamento e eles estão conectados em três pontos, ponto X, ponto Y e no ponto Z. E aí a grande questão é o seguinte, nós vamos estudar três principais configurações de amplificadores de estágio único usando transistores bipolares. E cada uma dessas três configurações ela vai resultar da forma como nós combinamos essas três coisas aqui com essas três conexões aqui. Então, por exemplo, no primeiro caso, que é o que nós vamos começar na aula de hoje, a gente vai conectar a entrada A no ponto X, vamos tomar a saída B no ponto Y e vamos colocar a referência C no ponto Z. Isso vai resultar numa determinada configuração. Vai ter um outro momento em que a gente vai conectar a entrada aqui, tá? Vai pegar a saída aqui e a referência vai estar aqui. Isso vai gerar uma outra configuração. Tem outro momento que a gente vai conectar a entrada aqui, a referência aqui e a saída a gente vai pegar aqui. Isso vai resultar em outra configuração. Tá? E a gente vai estudar cada uma dessas configurações nas aulas subsequentes. Tá bom? A escolha do acoplamento capacitivo é para poder tentar deixar bem clara a separação entre a parte de sinal e a parte de polarização. Como a gente viu na aula passada, quando a gente estudou o transistor como amplificador, o fato de eu considerar que o sinal de entrada vai ser muito pequeno e, portanto, que eu posso linearizá-lo em torno do ponto de operação, faz com que eu trabalhe com o circuito de forma linear. Ele foi linearizado. E então eu posso aplicar os teoremas de análise de circuitos lineares, e um deles é o teorema da superposição. Pelo teorema da superposição, então, eu posso fazer a análise DC separada da análise de sinal. Então, o uso ou não dos capacitores de acoplamento não vai ter nenhuma contribuição nesse sentido, tá? Porque eu poderia fazer a análise DC separada da análise de sinal usando capacitores de acoplamento ou não. A diferença principal do uso de capacitores de acoplamento é que, sem eles, eu preciso levar em consideração, por exemplo, se existe algum nível DC onde eu estou conectando o sinal. E isso vai interferir na polarização do transistor. Quando eu uso um capacitor de acoplamento, como esse aqui, mesmo que eu conecte no ponto X uma determinada fonte de sinal que tenha um determinado nível DC, isso não vai ter influência na polarização desse circuito aqui, porque o capacitor vai barrar totalmente o nível DC que eu possa ter aqui no nível X. A mesma coisa vai valer para as conexões Y e Z. Tá? Então, ao utilizar os capacitores de acoplamento, eu consigo fazer com que a polarização do meu circuito, do meu transistor, se deva apenas a esses elementos que estavam aí destacados. Tá?
Quando eu retiro os capacitores de acoplamento, eu passo a ter que me preocupar com que nível DC eu tenho aqui, porque ele vai interferir aqui. Com o capacitor de acoplamento, não importa. Tá? Então, para manter isso simples, a gente vai usar os capacitores de acoplamento. Na maioria das aplicações, a gente consegue fazer com acoplamento capacitivo, sem nenhum problema, mas em algumas situações o nível DC é importante. E aí a gente não quer barrar a passagem de nível DC. Mas isso são aspectos que a gente vai discutir mais à frente, que nesse primeiro momento a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? É apenas para vocês entenderem por que a gente vai estar usando acoplamento capacitivo e saberem que dá para fazer sem, né? Vai continuar podendo separar a análise DC da análise de sinal, mesmo sem os capacitores, mas os capacitores eles ajudam no sentido de que eles isolam qualquer nível DC que eu possa ter nos terminais X, Y e Z da polarização do circuito, tá bom? Bom, dando sequência, então a nossa primeira configuração que nós vamos estudar é a chamada configuração emissor comum. Eu vou pegar aqui esse circuito vou duplicá-lo porque eu vou usá-lo aqui embaixo. Vou colocar ele aqui. Isso, certo? Então tá aqui. A gente vai usar esse mesmo circuito. Só que como eu falei para vocês, né? Dependendo do que eu conecto em X e em Y, eu tenho em cada uma das configurações. Então, para poder obter a configuração emissor comum, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conectar aqui o meu sinal de entrada. Aqui eu tenho um sinal VS, aqui eu tenho uma resistência RS. Aqui eu vou conectar a minha referência e aqui eu vou conectar uma resistência RL que vai funcionar como se fosse a carga do meu amplificador. E aqui na saída eu vou pegar a tensão de saída VO. Tá? Então essa é a primeira análise que nós vamos fazer. Tá bom? Bom, para poder analisar agora o circuito, a gente vai precisar construir o que a gente chama de modelo de pequenos sinais. Tá? E aí existem dois modelos de pequenos sinais que são mais utilizados. Certo? Para essa configuração, a gente vai usar o chamado modelo pi híbrido. Então vamos colocar aqui. Modelo de pequenos sinais pi híbrido. Tá? Então, esse primeiro modelo de pequenos sinais, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a análise a partir do circuito que está em cima, tá bom? Então, a gente vai começar aqui pela fonte de alimentação. Aqui eu tenho mais, menos, aqui eu tenho terra. Esse é o meu sinal VS. Então, vem aqui, tem o resistor RS. Aí eu chego aqui. O capacitor não vou representar. Por que eu não vou representar? Porque eu estou fazendo uma análise de sinal. Na análise de sinal, o capacitor ele vai deixar o sinal passar. Na verdade, a gente vai supor que esses capacitores são de capacitância infinita. O que significa isso? Significa que para qualquer frequência de sinal, eles são um curto-circuito. E para um nível DC, ele é um circuito aberto. Na prática, é claro que não é assim. Né? Na prática, a capacitância que for utilizada vai produzir uma certa resistência à passagem de sinais, a depender da frequência dele. Né? Lembrando, né, que
a impedância do capacitor, né, XC, é 1 sobre J ômega C. Então, o que é que acontece? Se o C fosse infinito, a impedância era zero. Agora, claro, se o ômega for zero, que seria o nível DC, tá? Então aí eu vou ter zero vezes infinito, né? Isso aqui vai dar uma impedância infinita. Mas para qualquer valor diferente de zero aqui, ou seja, para qualquer frequência, como o C vai ser considerado infinito, isso aqui vai ser zero. Ah, professor, como é que faz isso na prática? Bom, na prática a gente vai usar capacitores grandes. Grandes quanto? 470 microfarads, 330 microfarads, no mínimo 100 microfarads. Quanto menor o tamanho do capacitor que a gente botar, a gente vai ver que eu vou ter uma perda de desempenho para sinais de frequência mais baixa. E o ganho total eu só vou alcançar com frequências mais elevadas. Tá? Aqui não, em eletrônica 1 não, mas em eletrônica 2 a gente vai estudar isso em detalhes, vai ver como calcular esses capacitores. Mas aqui em eletrônica 1 a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai apenas utilizar capacitores suficientemente grandes, idealmente em torno de 330, 470, 680 microfarads, certo? São valores suficientes, tá? Para a faixa de sinais que a gente trabalha. Que faixa de sinais é essa? De 1 kHz para cima. Se eu botar um capacitor menor, tipo 100 microfarads, é só botar um sinal de frequência mais alta, tipo 100 kHz, e aí vai funcionar numa boa. Tá? Esses cálculos da parte de resposta em baixa frequência a gente só vai fazer em eletrônica 2. A gente não vai entrar no mérito aqui em eletrônica 1, tá bom? Bom, mas vamos em frente. Então a gente sabe que tem que usar capacitores médios, né? E que aqui nesse momento a gente não vai entrar nesse mérito. Então, como o capacitor para a gente idealmente é infinito nesse momento, ele tem impedância zero para sinal, então a gente não precisa representá-lo no nosso modelo de pequenos sinais. Então, o próximo passo aqui é a gente representar aqui a resistência RB. Então, eu vou vir aqui, eu vou botar a resistência. Bem feio esse R aqui. RB, tá? E aí eu chego na base do transistor. Quando eu chegar na base do transistor, eu vou começar a desenhar um modelo de pequenos sinais. Então, aqui eu vou ter um resistor, que a gente vai chamar ele de RP, que é, a gente viu na aula passada, né? A resistência do lado da base, né? Entre base e emissor, quando a gente olha pelo lado da base. E aqui em cima de RP, a gente vai ter uma tensão que a gente vai chamar de VP. Ok? Bom, então, agora eu vou continuar o desenho do meu modelo de pequenos sinais. Aqui para baixo eu vou ter o emissor, tá? E aqui eu vou ter a minha fonte de corrente controlada por tensão RO. Tá? Então aqui essa fonte de corrente ela tem uma corrente dada por GM VP. Note que o que a gente está chamando de VP na aula passada é a mesma coisa que VBE. Tá bom? Então na aula passada a gente chamou de VBE, mas é mais comumente chamado de VP. Então aqui agora eu chego no meu coletor. Então vejam que aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o emissor e aqui eu tenho o coletor. Certo? Do lado do emissor, vamos olhar aqui para o circuito. Do lado do emissor, o que é que eu tenho? Eu tenho um resistor RE que vai para menos VE. Só que, em termos de análise de sinal, como a gente está aplicando o teorema da superposição, né, já que o circuito ele foi linearizado, a gente está usando modelo de pequenos sinais, então eu tenho aqui três fontes. Uma fonte VS de sinal e duas fontes DC, menos VE e mais VCC. Mas por aplicar o teorema da superposição, eu posso considerar o efeito de uma fonte de cada vez. Eu estou fazendo análise de sinal. Essas são fontes DC. Então elas não entram na análise de sinal, só entra essa fonte aqui. Tá? E o que, é que eu faço quando eu elimino, quando eu estou aplicando o teorema da superposição, eu elimino uma das fontes? Ora, se aqui é uma fonte de tensão DC, eu vou conectar aqui no terra. Então aqui embaixo, na verdade, né, em vez de botar menos VE, eu vou botar, perdão, não é ainda, né? Eu tenho, na verdade, aqui, eu me precipitei, desculpa, pessoal. Então aqui eu tenho como se fosse terra, um terra de sinal.
Tá? Aqui eu tenho um terra de sinal. Do ponto de vista DC, não. Mas do ponto de vista da análise de sinal, pelo teorema da superposição, aqui eu tenho um terra de sinal. E aqui eu tenho um capacitor com impedância nula para qualquer sinal. Então aqui eu tenho, daqui para o terra de sinal, eu tenho o resistor RE, e daqui para esse outro terra, eu tenho uma impedância nula, porque a capacitância desse capacitor é infinita. Então eu tenho um curto para o terra em paralelo com o resistor RE por terra. Então, obviamente, que não vai passar nenhuma corrente de sinal pelo resistor e toda corrente de sinal vai passar por aqui. Então esse capacitor aqui, ele é chamado de capacitor de bypass, porque ele cria um desvio para a corrente. A corrente de sinal que vem por aqui, junta com essa aqui, né? Ela quando chega aqui, ela dobra toda para cá. E para cá só passa a corrente DC. Por aqui, ó, vem DC e sinal. A corrente de sinal desce toda para cá e a corrente DC desce para cá. Certo? Porque, claro, a corrente DC não pode passar pelo capacitor, porque para o nível DC o capacitor é um circuito aberto. Então, para cá vai todo o sinal, toda a corrente de sinal, e para aqui vem toda a corrente DC. Tá? Então, IE minúsculo vem para cá e o IE maiúsculo vem para cá. Tá bom? Então, mas como eu estou fazendo modelo de pequenos sinais, aqui no emissor eu tenho terra. Eu tenho terra. Bom, e agora vamos analisar o circuito do lado do coletor. O que é que eu tenho do lado do coletor? Bom, primeira coisa, eu tenho um resistor RC indo para VCC. Ora, se eu matei essa fonte pelo teorema da superposição, porque eu estou considerando só o efeito da fonte de sinal, e aí eu botei um terra aqui, então aqui também vai ter um terra. Então aqui RC vai para o terra. Então aqui eu vou ter RC indo para o terra. Do mesmo jeito, esse capacitor aqui funciona como curto-circuito. Então aqui eu tenho o RL que vai para o terra. Então agora eu vou vir aqui e vou desenhar aqui o resistor RL, e aqui eu vou ter a tensão de saída VO, que também vai para o terra. Então a gente vê claramente que RC está em paralelo com RL. Além disso, numa aula lá para trás, que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos chegar lá, chegaremos. A gente viu, né, que o transistor deveria funcionar como uma fonte de corrente perfeita. Só que ele não é. Então, na prática, é como se ele tivesse uma resistência aqui em paralelo com ele. Essa é a resistência RO que explica, né, o fato, né, como a gente desenhou aqui. Ó. Então, essa resistência, notem que ela está do coletor para o emissor. Então, eu preciso levar em conta o efeito dessa resistência. Então, essa resistência ela vai aparecer para mim nesse lugar aqui, ó, do coletor para o emissor. Lembrem-se. Cadê o meu modelo de pequenos sinais? Está aqui, ó. O emissor está aqui, o coletor está aqui. Então, aqui eu vou desenhar uma resistência RO. Tá? Então, eu vou vir aqui. Vou diminuir um pouquinho isso aqui para caber mais fácil. E esse é o resistor RO. Tá? Só que notem que eu posso modificar o meu desenho um pouquinho, porque vejam, esse cara aqui está conectado no emissor, mas o emissor está conectado no terra. Esse cara aqui está conectado no emissor, mas o emissor está conectado no terra. Fica um pouquinho mais elegante o desenho se eu fizer isso aqui assim. Eu vou esconder o emissor daqui. Eu deixei para vocês verem como seria, tá? Mas eu vou esconder o emissor daqui. Então aqui está no emissor, está no terra. Aqui está no emissor, está no terra. Aqui está no emissor, está no terra. E assim o circuito fica um pouquinho mais simples de ser representado. E outra vantagem que fica claro aqui é que nós vemos bem evidente que RO está em paralelo com RC, que está em paralelo com RL. Então isso fica bem claro para a gente. Tá bom? Então a partir desse circuito aqui, que nós extraímos desse modelo aqui, tá? Então aqui eu tenho coletor, base e emissor, né?
Então está aqui base, coletor, e o emissor está aqui embaixo, ele sumiu agora, né, que a gente reorganizou. Mas a questão é que a gente pode agora, né, analisar o circuito e determinar os parâmetros que são importantes para a gente, quais sejam resistência de entrada, resistência de saída e ganho. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a resistência de entrada. Para a gente calcular a resistência de entrada, a gente não deve levar em consideração a fonte. A fonte não é só VS, a fonte é VS e RS. Por que eu considero RS como parte da fonte? Porque RS modela a imperfeição da minha fonte de sinal. Tá? Se fosse uma fonte ideal, seria só isso. Mas o que é que acontece? Quando puxa a corrente, a tensão VS cai. Então isso está representado pela conexão de RS aqui. Tá? Mas o sinal está sendo conectado efetivamente nesse ponto. Tá? Então, na hora de determinar a resistência de entrada, a gente vai olhar a partir daqui. Ou seja, a gente olha desse ponto em diante. RS não entra no cálculo da resistência de entrada. Do mesmo jeito, na hora de calcular a resistência de saída, a gente não considera o efeito de RL. Por quê? Porque RL funciona como sendo a carga. É o que eu vou usar, é o que eu quero amplificar. Então, por exemplo, digamos, eu tenho uma fonte de sinal. Tá? Então, digamos que isso aqui é um tocador de MP3. Isso aqui é um tocador de MP3. E isso aqui é um alto-falante. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar aquele sinal bem pequenininho do tocador de MP3, que está adequado para usar, sei lá, talvez no fone de ouvido, e quero amplificar esse sinal de modo a poder entregá-lo a um alto-falante e ouvir esse som alto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir o meu amplificador, que é isso aqui, ó. Eu vou construir o meu amplificador. Eu tenho o alto-falante e tenho a fonte de sinal de MP3. Tá aqui. Tá bom? Então, na hora de calcular a resistência de entrada, a fonte de sinal de MP3, do MP3 player, não entra. Assim como que na hora de calcular a resistência de saída, o alto-falante não entra. Certo? Bom, além desses dois parâmetros, RI e RO, eu quero saber qual é o ganho, claro. Então, vamos começar a fazer a nossa análise. Então, a primeira coisa, vamos começar pela resistência de entrada, RI. Por inspeção do circuito, nós podemos ver o seguinte. Vejam, quando eu olho para cá, para esse ponto, qual é a resistência que eu vejo? Eu vejo RB para o terra e vejo RP para o terra. Então, por uma mera inspeção, eu concluo que a minha resistência de entrada vai ser RB em paralelo, isso aqui é minúsculo, com RP. Lembram-se que quando a gente teve a aula de polarização, 2 aulas atrás, né, a gente falou que eu não podia botar um RB muito pequeno, porque dele ia depender a resistência de entrada? Então, lembre-se que o paralelo de 2 resistores dá menor do que o menor deles. Se eu botar um RB muito pequeno, eu acabo com a minha resistência de entrada. Então, está aí o motivo, certo? E a minha resistência de saída? Vamos lá. Quem é a minha resistência de saída? Para determinar a resistência de saída, a gente faz o seguinte. A gente mata a fonte do sinal e olha qual é a resistência que a gente vê a partir desse ponto. Se eu matar a fonte de sinal, Vp vai ser zero. Se Vp é zero, a fonte de corrente GMVp produz corrente nula. Uma fonte de corrente pela qual não passa corrente é um circuito aberto. Então, quando eu olho para cá, eu vejo quem? Eu vejo RC em paralelo com RO. Então, a minha resistência de saída vai ser RC em paralelo com RO. Né? Lembrando, né, que o RO é igual ao VA sobre o IC, e a gente viu isso em outra aula. Bom, o nosso próximo passo é determinar o ganho. Para determinar o ganho, a gente vai tentar escrever quem é VO. Quem é VO? Então, VO, vejam, vai ser o efeito da passagem dessa corrente por esse paralelo de resistências. Como o sentido da corrente é esse, então a tensão de saída VO vai ser negativa. Então, eu vou ter que VO vai ser menos
GM VP, que é a corrente, que multiplica RC em paralelo com RO em paralelo com RL. Eu obtenho essa expressão. Bom, agora eu preciso determinar o seguinte: quem é VP? Bom, VP vai depender dessa tensão aqui. Então vejam que eu tenho um divisor de tensão da tensão VS entre RS e esse paralelo aqui. Então eu posso escrever aqui para a gente o seguinte: eu posso dizer que VP vai ser igual a quem é a tensão, quem é a resistência que tem aqui, RP em paralelo com RB, ou é a resistência de entrada, né? É a resistência de entrada, se a gente olhar. Então eu vou dizer aqui que vai ser, VP vai ser igual a resistência de entrada sobre a resistência de entrada mais RS. Então eu tenho um divisor de tensão entre RS e a resistência de entrada RI, tá? Que multiplica VS, certo? Então eu posso substituir essa expressão na equação de cima e dizer que VO vai ser igual a RI menos, né, primeiro, RI sobre RI mais RS, que multiplica GM RC em paralelo com RO em paralelo com RL. Faltou uma coisa. Faltou VS, né? Que é isso aqui. É isso aqui. Tá? Isso vai no lugar de VP. Então, se eu jogar o VS para cá, dividindo, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que VO sobre VS vai ser igual a menos RI sobre RI mais RS, que multiplica GM, RC, em paralelo com RO, em paralelo com RL. Antes da gente dar sequência nisso, né, eu poderia dar uma simplificadinha aqui, dizendo o seguinte: quem é RC em paralelo com RO? Não é a resistência de saída RO? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a GM-RO em paralelo com RL. E eu tenho uma expressão para o ganho. Se eu quiser destrinchar essa expressão um pouco mais, eu posso voltar aqui para o lugar de RO, botar RC em paralelo com RO minúsculo, e no lugar de RI, eu posso botar RB em paralelo com RP. Vamos fazer essa outra versão aqui também, para ficar claro. Então eu vou ter que VO sobre VS vai ser igual a menos, aqui eu tenho RB em paralelo com RP, sobre RB em paralelo com RP mais RS. Isso faz o divisor de tensão inicial. Aí aqui eu tenho GM, RC em paralelo com RO, em paralelo com RL. E eu tenho a mesma expressão um pouco mais detalhada. Eu ainda poderia dizer, mas não vamos chegar a tanto, que GM é igual a IC sobre VT. Né? Vou botar aqui, sendo GM igual a IC sobre VT. Tá? E RO igual a VA sobre IC. Pronto. Com isso, a gente consegue determinar, então, a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho do meu transistor. Tá? Essa configuração emissor comum ela tem como características uma resistência de entrada média, tá? RP normalmente está da ordem de quilôhms. Tá? O RB eu posso botar um valor maior, tipo centenas de quilôhms, não consigo botar muito mais do que isso. Então essa resistência de entrada aqui ela fica da ordem de RP na maioria das vezes, da ordem de quilôhms. Tá? Já a resistência RO, ela depende de RC e de RO. Bom, a gente sabe que um amplificador de tensão, lembra do amplificador operacional ideal, deveria ter resistência de saída nula, idealmente, ou pelo menos muito baixa. Só que não é o que acontece aqui. O RO é grande,
né, porque ele, na verdade, modela a imperfeição que o transistor tem de não ser uma fonte de corrente controlada por tensão ideal. Se ele fosse ideal, RO seria infinito, e aqui eu só teria RC. Tá? Então, RO normalmente é grande. Grande quanto? 100K, dezenas de K, centenas de K. Mas se eu usar uma corrente de polarização muito grande, o RO pode cair bastante e ficar da ordem de K, certo? Da ordem de quilômetro, não de dezenas nem de centenas de quilômetros. Mas normalmente o RO é grande. E muitas vezes se usa a aproximação de dizer que RO é aproximadamente igual a RC, nem sempre, mas dá para eventualmente dizer. Eu vou tirar isso daqui, porque nem sempre a gente pode fazer isso. Normalmente isso dá um erro aí da ordem de uns 10%. Tá? Então vamos deixar sem isso aí por enquanto. Mas o fato é que normalmente a resistência de saída tem muito a ver com RC. Então é só botar um RC pequeno. Alto lá, pessoal. Olha onde RC aparece. Ó. Se eu botar um RC muito pequeno, esse paralelo aqui vai ser muito pequeno. Se esse paralelo for muito pequeno, eu acabo com o meu ganho de tensão. E essa configuração é a configuração que a gente normalmente usa para ter um bom ganho de tensão. Tá? Então o fato é que eu não posso me dar ao luxo de usar um RC muito pequeno. Os valores de RC normalmente vão ser da ordem de quilômetros, podendo chegar a dezenas de quilômetros. Tá? Então, o valor típico de RC é 10K. Então, o valor típico de resistência de saída para esses amplificadores é de 10 km, que não é baixo. Tá? Mas paciência, é o que dá para fazer. A gente vai ver que tem formas de combinar várias configurações depois e obter uma resistência de saída mais baixa. Por hora, a gente vai ficar com a resistência de saída da ordem de quilômetros, que é uma resistência de saída que é média. Também não é enorme, mas certamente não é pequena. Tá? A resistência de entrada dessas configurações vão variar de dezenas de quilômetros a centenas de quilômetros, na maioria das vezes em torno de 10K, de 50K, pode chegar a 100K com um pouco de esforço e tal, né? Pode ser até um pouco maior, dependendo de determinadas particularidades do projeto. E o ganho vai variar. O ganho, a gente vai ter um ganho de 5, de 2, de 10. Esse ganho pode chegar a 100, pode chegar até a mais de 1000. Tá? Mas também não é um ganho como de um amplificador operacional, que eu consigo um ganho de 200 mil, eu não consigo tanto. Eu vou conseguir aí um ganho de, no máximo, a ordem aí de uns 4 mil. Isso assim, bem, forçando bastante a barra. A maioria das vezes os ganhos vão ficar da ordem de dezenas, tipo, podendo chegar até cento e alguma, até centenas de vezes o ganho, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa primeira configuração e depois, na sequência, a gente vai ver outras configurações que a gente ainda tem que aprender. Muito obrigado e a gente se fala na próxima aula. Até mais.